Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tchala. Espero que estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Me acompanha neste vídeo até o fim, creio que vai ser uma bênção e é sempre uma bênção falar a vocês. Hoje o tema é sobre os profetas e dentro desta categoria dos profetas iremos falar dos falsos profetas e verdadeiros profetas. Então vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Creio que vai ser uma bênção e vamos entender o que é um profeta. Um profeta é alguém escolhido por Deus para receber e transmitir a sua mensagem. Ou seja, um profeta é porta-voz e anunciador de Deus. A sua origem do hebraico quer dizer Nevi, que significa aquele que anuncia. Já em grego, ela quer dizer prophets, que significa aquele que fala em favor de. Eles têm como objetivo trazer avisos de juízo, palavras de consolo, orientação, exortação e até mesmo revelações futuras. Mas nem sempre eles falam do futuro ou trazem revelações futuras. Muitas das vezes eles trazem e anunciam a palavra de Deus para o presente, ou seja, para aquele determinado tempo. O profeta não fala de si mesmo, mas do que recebeu da parte de Deus. Ele é o intermediário que transmite a vontade de Deus para o povo e também intercede pelo povo, assim como Moisés fazia para o povo de Israel quando foi libertar eles do Egito. Mas agora vamos separar e vamos falar dos falsos profetas e verdadeiros profetas, pois assim como Deus levanta os seus profetas, o diabo também levanta os seus profetas. E vamos começar por abordar sobre os falsos profetas. Nós sabemos que o diabo levanta os seus profetas para enganar, para desviar e levar o povo ao erro, pois estes nós conhecemos como sendo os falsos profetas, ou seja, mensageiros do diabo. E a Bíblia não nos ensina o contrário disso, pois a Bíblia vai nos dizer que eles são falsos obreiros, que se disfarçam de obreiros de Cristo, mas por detrás realmente eles não são. E nós sabemos também que um dos fatores que a Bíblia menciona é que até mesmo o diabo é capaz de transformar ou se disfarçar em um anjo de luz. Devemos perceber que eles não são, mas sim eles disfarçam daquilo que eles dizem ser. Esses são arrastados pelo espírito de engano, segundo os desejos perversos dos seus corações. E 1 Reis 22, 19 a 23 mostra que Deus permitiu que o espírito de engano enganasse os profetas de Acabe. Esses se aliavam com um desejo segundo os seus corações para profetizar ao rei, enganar, para poderem ter créditos perante a presença do rei Acabe, ou seja, agradar o rei Acabe. O profeta Ezequiel vai nos dizer que os falsos profetas têm um coração corrompido, eles pegam os seus próprios espíritos e não o espírito de Deus, pois buscam fazer as suas vontades, realizar os seus próprios desejos, segundo os seus métodos, utilizando da palavra de Deus para enganar, para beneficiar e para ter crédito para si mesmo. Que significa que eles não se submetem à vontade de Deus, e sim às suas próprias vontades. Eles se submetem a si mesmo e não à vontade do Espírito de Deus. Por isso, Deus vai falar por meio do profeta Jeremias, lá em Jeremias 14:14, dizendo assim: Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Vocês perceberam que Deus, pela sua autoridade, por meio de um profeta que ele escolheu, falou para direcionar ao povo e mostrar ao povo que ele não enviou aqueles profetas. Aqueles profetas falavam em seu nome, declaravam adivinhações, contavam ilusões de suas cabeças, dizendo que vieram da parte de Deus, dizendo que aquilo era a revelação de Deus. Mas Deus coloca aqui um ponto final, dizendo que ele não enviou esses profetas, mas sim que eles estavam a falar de ilusões de suas cabeças, mentindo para o povo, mentindo para quem quer que seja, estavam a profetizar, dizendo que estavam a falar em nome de Deus, e principalmente para os reis que nós temos como exemplo o rei Acabe, como a Bíblia nos mostra que
Aqueles profetas do corte de Acabe falavam para agradar o rei, mas ali Deus mostra também que estes profetas ele não enviou, pois estavam a seguir os seus próprios desejos e não se submetem ao Espírito de Deus e sim às suas próprias vontades. Então é isto que ele mostra sobre os falsos profetas. Mas atenção, nós podemos ver que um falso profeta não é só porque ele fala mentira. Um falso profeta pode até ouvir a voz de Deus, mas quando distorce aquilo que Deus dá para comunicar ao povo, quando distorce essa palavra, ele já se torna um falso profeta, pois está a distorcer aquilo que Deus lhe deu para falar, para revelar ao povo, tornando aquilo um benefício para ele, mudando para o povo, distorcendo a mensagem que Deus lhe deu para revelar ao povo. Ele distorce em benefício dele para ganhar crédito disso. A Bíblia vai nos ensinar que isto mostra exatamente o que ele é um ganancioso, um profeta que busca para si e não para Deus, pois Deus envia esses profetas para falar em seu nome, direcionando eles para ele. E o exemplo claro que nós podemos ver na Bíblia de um profeta ganancioso é o profeta Balaão, que chegou mesmo a profetizar a vinda do Messias. E ele viveu na mesma época que Moisés, que também profetizou o Messias. E por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas Deus coloca palavras de bênçãos na sua boca, pois o rei Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel para terem benefícios, para ganhar o Israel. Mas Balaão, por causa do seu coração enganoso, arranjou um outro caminho, arranjou um jeito para amaldiçoar Israel, dando propostas para a maldição cair sobre Israel. E claramente foi ali que ele provou exatamente quem ele é. E atenção, não é que ele não recebeu aviso da parte de Deus. Sim, ele recebeu aviso da parte de Deus. Deus já avisou, mas na mesma, por causa do seu coração enganoso, ele foi e fez o que ele queria dentro de si mesmo. E Semaías, o Nelamita, era também um falso profeta que levava o povo à rebeldia contra Deus. E isto é relatado no livro de Jeremias, onde ele mostra que ele era um falso profeta que levava e conduzia o povo ao erro. Em outros casos, como em 1 Reis, vamos ver profetas declarados. Esses profetas não falavam da parte de Deus, e sim da parte dos seus ídolos, como Será, como Baal. Eles falavam exatamente para os seus deuses, e eles são profetas declarados aos seus ídolos, não a Deus verdadeiro, ao Deus único. Mas em contraste de tudo isto, vamos agora relatar sobre os verdadeiros profetas de Deus. Estes são escolhidos por Deus. Estes homens receberam chamados direto de Deus, muitas das vezes por meio das visões ou experiências sobrenaturais que eles tiveram e foram enviados por Deus. Um exemplo que nós também podemos observar é o profeta Isaías, lá em Isaías 6, onde Isaías pôde ver a glória de Deus e ele contemplou a glória de Deus. Isaías relatou a glória de Deus, revelando que ele teve um encontro com Deus e Deus o enviou. Assim também como nós vamos ver no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, e Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele. Quando Jesus teve um encontro com ele, ele teve que reconhecer que Jesus era o Senhor. A estes que nós dizemos que são verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros apóstolos de Deus, eles são capacitados pelo Espírito Santo de Deus e são obedientes ao chamado de Deus. Mesmo com medo, eles iam, mesmo com dificuldades, eles avançavam, iam em frente, aceitavam a missão, pois eles entenderam que quem estava a enviar eles era um Deus altíssimo, era um Deus que estava acima de tudo e de todos. Por isso, eles aceitaram. Moisés hesitou, mas ele foi. Jonas resistiu, mas acabou por ceder e ir obedecer o chamado, obedecer a vontade de Deus, anunciando para o povo de Nínive que a salvação chegou a eles. E que se eles não tivessem arrependido, a cidade seria destruída por causa do pecado que eles estavam espalhando e cometendo naquela terra. Eles têm um caráter separado e vida coerente com Deus, ou seja, os seus frutos confirmavam as suas mensagens. Eles não buscavam a glória para si mesmos e, acima de tudo, eram fiéis à palavra de Deus. Muitos deles têm os seus erros, mas eles
por serem fiéis à palavra de Deus, reconheceram e se humilharam perante Deus. E Deus diz: os humilhados serão exaltados. Ao humilhar, Ele exaltou eles. Ele renovou a aliança com eles. E nós podemos ver um exemplo claro de um profeta que foi mencionado na Bíblia, que era Davi. E claro, eram fiéis à palavra de Deus. Embora tendo as suas fraquezas como homens, eles eram também pecadores. Não vamos tirar eles deste padrão. Eles eram homens falhos. Os Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas há um que nunca pecou, e exclusivamente Ele veio do céu habitar conosco para nos redimir daquilo que ninguém podia redimir a si mesmo. E sim, Ele nos salvou e Ele se chama Jesus Cristo. Mas resumindo, um falso profeta é manipulado por Satanás, é enganado pelos espíritos enganosos ou pelo próprio coração corrupto e escolhido pelos próprios desejos dos seus corações e pelas massas que buscam ouvir mensagens agradáveis aos seus ouvidos. A própria Bíblia vai nos dizer que nos últimos tempos muitos arranjarão mestres para si, para ouvir mensagens agradáveis aos seus ouvidos. Se eles não se sentirem bem com aquela mensagem, não, eu vou sair daquela igreja. Se eles não querem ouvir, eu vou sair, vou buscar um homem de Deus que fala mesmo aquilo que eu quero ouvir, que quero e exaltar o meu ego. Não me fazer humilde perante a presença de Deus. Não me fazendo reconhecer a verdade perante a presença de Deus. E nós sabemos que nós não temos que agradar os homens. Nós temos que agradar a Deus. Hoje é Ele e é para Ele que nós vivemos. Por outro lado, nós temos os verdadeiros profetas de Deus. Estes são escolhidos diretamente por Deus e são chamados e capacitados com o seu Espírito. E nós o conhecemos pelos seus frutos, pois os seus frutos refletem a mensagem que eles trazem da parte de Deus. E eles são fiéis ao chamado e são fiéis à palavra de Deus. Por isso valida completamente o cumprimento daquilo que eles trazem. E Deus, pela sua soberania, confirma a mensagem para mostrar que é Ele quem enviou esses homens para o povo. Mas além de tudo isto, nos surge uma pergunta na cabeça, nos surge um ponto de interrogação na cabeça. Como nós podemos reconhecer? Como nós podemos saber se esses profetas vieram da parte de Deus ou não vieram da parte de Deus? A Bíblia não nos ensina a pôr Deus à prova, mas aquele que nos foi à prova, Ele nos ensina a pôr os profetas à prova. Lá em Mateus e em Deuteronômio vai nos dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós não devemos pôr à prova a Deus, mas o próprio Deus nos ensina a pôr à prova a estes homens que dizem ser profetas, para saber se vêm da parte dele ou não vêm da parte dele, pois nem tudo que vem realmente falar em nome de Deus vem da parte de Deus. Nem tudo que se diz falar em nome de Deus vem da parte de Deus. Estes nós podemos pôr à prova para ter a confirmação da parte de Deus se eles forem enviados por Ele. E testar ou pôr à prova a estes mensageiros não é desprezar, nem ridicularizar ou exigir milagres por curiosidade para saber se eles são profetas, verdadeiros profetas de Deus, pois até os falsos profetas realizam milagres. Nós podemos pôr à prova ou testar é discernir o mensageiro, assim como a Bíblia nos ensina a não crer em todo espírito, mas a examinar o tipo de espírito em que nós iremos crer, examinar se esses espíritos procedem de Deus, se eles vêm de Deus, pois muitos falsos espíritos têm vindo a este mundo tentando desviar as pessoas para o caminho errado, para o caminho da perdição. E Mateus vai nos dizer que para nós termos cuidado com esses falsos profetas, pois eles vêm vestidos em pelos de cordeiro, eles são lobos vestidos em pelos de cordeiro, para enganar, trazendo falsas mensagens, trazendo falsos ensinos a respeito de Deus. E nós precisamos ter este método para discernir se esse espírito vem realmente de Deus, se esses profetas falam realmente em nome de Deus. Nós precisamos primeiramente que a profecia que esse profeta vai nos dizer se cumpra. E mesmo se cumprisse, temos um segundo ponto que nós não podemos esquecer, que é: não pode levar o povo à idolatria ou os afastar de Deus. Ao ponto que ele faz isso, nós podemos dizer claramente que este não é profeta de Deus, não vem da parte
de Deus. E um ponto, o mais importante de todos e acima de todos, é reconhecer o Filho, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como Deus que veio em carne. E assim, a Bíblia nos ensina que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito não provém de Deus. Este não vem da parte de Deus. Este que vos fala não vem da parte de Deus. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos confirma. E Jesus tem que ser o centro dela. A mensagem tem que ser o centro. Cristo, o Messias, o verdadeiro, aquele que vive para todo sempre. E também, nós não podemos esquecer uma das coisas muito importantes, que são os frutos da vida desse profeta. Os frutos realmente acompanham o profeta, ou seja, a sua maneira de viver, a sua conduta. E a sua conduta deve mostrar a obediência, a santidade e, acima de tudo, o amor. Se ela não andar junto, então nós podemos descartar e discernir claramente que este profeta não vem da parte de Deus. Por outro lado, também nós temos a concordância com a palavra de Deus. Se esse profeta veio contradizer as palavras de Deus, ela não vem da parte de Deus. Pois Deus não contradiz a sua própria palavra. Deus é Deus. A sua palavra é eterna e ela vive para todos sempre. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sempre o mesmo amanhã, para toda a eternidade, para todos sempre. Pois esta é a palavra de Deus. Outro também que nós não podemos esquecer, este profeta, se trouxer essa mensagem tem que servir de edificação ou de correção, de exortação, pois o profeta tem esse propósito de fortalecer, de exortar e edificar a fé do povo. Esta é a função e este deve ser o método que nós temos que utilizar para avaliar, para pôr à prova esses profetas. Se eles contradizerem tudo isso, então nós podemos afirmar com certeza que esses profetas não vieram da parte de Deus. Por isso quero concluir esta mensagem aqui a dizer meu muito obrigado a você que assistiu até o fim, que possamos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é da parte de Deus e o que não é da parte de Deus, pois só apoiados na palavra de Deus poderemos discernir se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E que Deus te abençoe. Espero vos encontrar no próximo vídeo e que tenham um dia abençoado. Até a próxima. Deus vos abençoe.